Tu sabia que a profissão de catador só foi reconhecida pelo governo brasileiro em 2002? Antes disso, a nossa profissão nem tinha descrição oficial. Sim, Marcele, é verdade. Vamos conversar agora e contar pra galera como que foi essa caminhada, como é que a gente fez para chegar até aqui. As catadoras e catadores sempre estiveram dentro dos movimentos sociais, que lutam pelos que não são vistos. Aqui no Brasil, durante 20 anos, desde 1964 até 1985, a gente vivia numa ditadura. Essa ditadura acabou, segundo muitos estudiosos, porque a ditadura começou a atingir a classe média. Porque durante esses 20 anos que ela durou, só quem se prejudicou foram os pobres e os vulnerabilizados. Enquanto isso, começa uma discussão no mundo sobre o meio ambiente. Em 72 surgiu o princípio do poluidor-pagador. Quem polui paga e quem limpa recebe. Depois da década de 70, onde o princípio do poluidor-pagador foi estabelecido e reconhecido no mundo inteiro, e do fim da ditadura militar no Brasil, em 1988 foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, que tem o nome de Constituição Cidadã. Ela é uma Constituição cidadã por quê? Porque ela estabeleceu princípios e garantias fundamentais. O artigo 5º prevê 79 direitos dos cidadãos. E um deles é o direito das pessoas se associarem e fundarem cooperativas. Ainda sobre a Constituição, que ela estabeleceu o que se chama Pacto Federativo. Pacto Federativo diz o seguinte: o governo federal determina as políticas públicas e quem coloca elas em prática são os municípios. Isso é importante pra gente, porque quem contrata a coleta seletiva é o município. Aqui no Rio Grande do Sul, nos anos 90, uma lei passou a exigir coletas seletivas nos municípios. Seguindo na nossa linha do tempo, no ano de 2001, em Brasília, houve a Marcha Nacional dos Catadores e Catadoras de Material Reciclável, juntamente com a população de rua, e naquele evento foi criado o Movimento Nacional das Catadoras e Catadores de Material Reciclável, sempre de mão dada com os outros movimentos sociais. A primeira Marcha Nacional da População de Rua e dos Catadores de Materiais Recicláveis aconteceu no dia 7 de junho de 2001. A marcha contou com a participação de mais de 4.000 pessoas. Entre elas estavam os catadores, os moradores de rua e os agentes sociais vindo de todas as regiões brasileiras. Reciclar quando? Ali nasceu o MNCR, Movimento Nacional das Catadoras e Catadores de Material Reciclável. A partir de 2001, com o nascimento desse movimento social, foi criado um logotipo que representa a força do trabalho coletivo e a partir de então, as lutas passaram a ter uma figura, a ter um rosto, o MNCR. Logo depois, em 2002, a nossa profissão entrou na CBO. Até no censo do IBGE, a gente pode colocar catador como profissão. Pois então, depois da inclusão da nossa categoria na Classificação Brasileira de Ocupações, em 2006, o governo federal editou um decreto que determinou que todos os órgãos públicos destinassem os seus resíduos às cooperativas. Em sequência, em 2007, a Lei do Saneamento Básico permitiu que as nossas cooperativas fossem contratadas sem licitação. E esse grande momento foi o que iniciou as contratações e o recebimento pelo serviço. A profissionalização começou a partir do momento em que os municípios puderam contratar catadoras e catadores sem licitação e, com isso, permitir a coleta seletiva solidária. Em 2010, depois de um processo de luta que durou no mínimo 10 anos, foi promulgada a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o seu decreto regulamentador logo em seguida. A partir daí, foi que nós recebemos o resíduo como gerador de trabalho e renda. Essa é uma política inovadora, jamais vista no mundo inteiro e que consegue gerar trabalho e renda a partir do que era desconsiderado. Então, a logística reversa, responsabilizando a indústria pelo retorno das embalagens à cadeia, é o que a Marcele explicou no começo. O princípio do poluidor-pagador sendo implementado. Isso está em lei. Desde 2010, nós temos a PNRS. A história mostra que nada veio de graça. Foi conquista da nossa luta. Além de uma profissão, somos uma categoria profissional reconhecida. No Brasil, existe pelo menos 1 milhão de pessoas ganhando a vida a partir da reciclagem. Desse 1 milhão de pessoas, um número mínimo está reunido em associações e cooperativas. É preciso que a gente enfrente esse problema e que a gente consiga fazer com que a coleta seletiva seja efetivamente solidária e inclusiva. E que o serviço executado por nós, catadores, seja remunerado de fato. Não vamos nos esquecer nunca, além do princípio poluidor-pagador, o que nós fazemos é devolver para a cadeia produtiva a matéria-prima original e evitar
que essa matéria-prima vá para os aterros, gastando combustível e gastando espaço e gastando dinheiro. É por isso que a gente tem que se organizar e tem que exigir os nossos direitos. Por menores que sejam, eles existem e são decorrência de muita luta. Em homenagem a todo mundo que chegou até aqui lutando, a gente tem que seguir. Atividade prática. Pergunta para os teus colegas quem é que sabe que catador é uma profissão reconhecida. Quem é que sabe como é formada a categoria profissional das catadoras e catadores de materiais recicláveis? Por favor, mostrem para todo mundo a Classificação Brasileira de Ocupações, que tem a descrição, explica o que é, para todo mundo e conversem sobre isso. Vai ser bom para todo mundo saber que o que faz é reconhecido e está descrito em algum lugar.